Meus amados, eu estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui através desse meio, que não é o mais desejado, obviamente, pela Igreja do Senhor Jesus, mas é o recomendado hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo. Obrigado pela presença, Deus possa abençoar também a sua família. Vamos, amados, abrir a Bíblia e eu gostaria que você, na medida do possível, permanecesse com ela aberta no capítulo 12 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo de número 21. Então, capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito, nos sábados, fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã, como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhe, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, amados. É um texto bem assim propício para também falarmos aos corações dos amados irmãos e, obviamente, também ouvirmos a voz de Deus através dessa história narrada no Evangelho de Mateus, né? Jesus entrou numa sinagoga. A sinagoga era lugar de religiosos. A palavra do Senhor fala que entre os religiosos ali presentes estavam algumas classes bem conhecidas, né, que depois tentaram, inclusive, perseguir Jesus pelo fato dele ter feito o bem naquele dia. Então, vamos, primeiramente, imaginar, né, as pessoas que perderam hoje, ou que têm perdido durante algum tempo, a condição de trabalho. Eu acho que esse homem, ele é um bom símbolo para o presente momento. Uma pessoa que perdeu ou que nunca teve a oportunidade de trabalhar porque tinha uma deficiência física, né? E quando o Senhor opera, aliás, antes mesmo do Senhor operar o milagre na vida daquele homem, alguns religiosos, entre eles os escribas e fariseus, obviamente sabendo da bondade de Deus em Jesus, conhecendo a compaixão
de Jesus se antecipam com uma pergunta, né? Fazendo a Jesus a seguinte arguição: se é lícito ou não curar no sábado. Então, a primeira coisa que, por causa do desfecho da história e por causa de outros fatos narrados também no Evangelho, a gente tem certeza de que eles fazem a pergunta não se preocupando com a situação do homem que ali está. Então, Jesus, conhecendo o intento do coração dos religiosos ali presentes, ele, com sabedoria, né, ele os enfrenta. E ele faz a seguinte pergunta: se fosse com vocês, se fosse algo menos valoroso, inclusive do que uma vida humana, como é que vocês agiriam? Se fosse um animal pertencente ao rebanho de vocês que caísse numa vala, vocês não não iriam socorrê-la? Então Jesus ele faz uma pergunta em cima, em vez de responder asperamente, ele leva aqueles religiosos a uma reflexão. Se essa dor presente na vida deste homem fosse dentro de um ciclo mais íntimo, mais familiar, o de vocês, se essa perda que ele tem fosse a sua, como é que vocês agiriam? Jesus, ele, obviamente, conhecendo a lei, conhecendo aquilo que a lei dizia sobre essa questão específica, né, de uma parte do rebanho, ou uma só ovelha, ou só um gado cair dentro de uma vala, eles teriam essa condição de socorrer. Jesus diz o seguinte: olha, se vocês fazem isso com um animal, por que não fazer, então, a este homem? A primeira coisa, amados, que fica como evangelho de Deus para as nossas vidas, como boa notícia do Senhor, é que quando a necessidade surge, quando o necessitado, ele bate ou não a nossa porta, quando nós o percebemos, não existe uma maneira mais cristã, mais amorosa e mais recomendada pelo Senhor do que de se prontificar a ajudar. E é isso que o Senhor Jesus faz. Então, nós queremos falar um pouquinho das atitudes de Jesus frente à dor humana, as atitudes do Senhor frente, agora de forma específica, a este homem que estava dentro desse ambiente religioso e que até então, se fora visto, ele não fora alvo da atenção, do cuidado, e em especial dos religiosos, fariseus e escribas que ali estavam. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus ele faz na vida daquele homem é restaurar a sua saúde. A igreja, eu tenho insistidamente falado, e eu creio nisso de forma muito veemente, a igreja ela é uma comunidade terapêutica, onde haveria ou deveria haver uma manifestação de cuidado específico com a vida daquele homem que ali tinha uma de suas mãos mirradas, uma mão sem força, uma mão sem condições para os trabalhos, principalmente os trabalhos. Vamos pensar em alguns tipos de atividades que haviam, né, naquela época. Certamente eram atividades que exigiam muito mais do físico do que as atividades atuais, né? Hoje nós temos atividades que não demandam tanto assim, mas as atividades presentes naquela sociedade agrícola, pastoril, era uma sociedade que exigia muito mais da mão de obra, literalmente, era a mão que tinha que pegar, né, na enxada ou no material para poder trazer o sustento para dentro de casa. Então, Jesus ele restaura aquela mão daquele homem. E
o que fica também para nós, como Evangelho de Deus, é que nós devemos ser mão de Deus neste mundo, né? Que nós tenhamos também as nossas mãos estendidas aos necessitados, que os nossos olhos, eles percebam aqueles que estão marginalizados, que estão necessitados, que muitas vezes eles passam desapercebidos, são invisíveis a pessoas, amados, que não são enxergadas por nós. Nós estamos muitas vezes tão preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa situação, com o que temos, né? E não paramos sequer para enxergar, não temos os olhos de compaixão voltado para os mais necessitados. Muitas vezes agimos com a mesma impiedade dos religiosos ali presentes. Então, que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Boa Vista, a Igreja Presbiteriana Monte Hermão, a Igreja Presbiteriana em si, a Igreja Cristã, ela possa ter esse olhar mais piedoso, que nós, como igreja, sejamos parte da cura e não do adoecimento do mundo. A igreja, lembremos bem, e que possamos ter isso em mente e transformar aquilo que nós conceitualmente acreditamos em prática. A igreja, ela é uma comunidade terapêutica, de cuidado, e não uma comunidade adoecedora. Primeira coisa que Jesus enxerga na vida daquele homem é a sua debilidade, a sua deficiência. E ele desejava, e assim o fez, restaurou a sua saúde. Jesus também, ele restaura esse homem para a sociedade, né? Para o trabalho. Ele sabia que as condições físicas daquele homem eram insuficientes para garantir, talvez, o sustento para dentro de casa. Então, Jesus, ele tem esse interesse de restaurar aquele homem para a vida, né? Sua condição para o trabalho foi, naquele momento, restaurada. A gente lembra que, no princípio, quando o Senhor nos criou, ele disse: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Talvez tinha sido roubada parte da felicidade daquele homem, porque ele não tinha condições de mobilização, né? de um trabalho, de enfrentamento de um trabalho mais árduo. E naquela época, amados, é bom a gente lembrar também, né? Por isso que a gente faz sempre a ponte do passado para o presente. Não havia, na época, a tão benéfica inclusão social, não havia cotas, né? Não havia auxílios, benefícios para quem era portador de necessidades especiais. Nesse momento, Jesus sabia de tudo isso. Nós, hoje, temos os nossos problemas também, e a igreja, ela precisa também, nesse sentido, ser um lugar de restauração das oportunidades. Devemos ter esse olhar mais atento para as pessoas que não estão inclusas, para as pessoas que, por causa das suas deficiências, por causa do seu passado, né, dos comprometimentos com o seu passado, elas não têm mais condição de ingressar no mercado de trabalho. Então, a igreja é um lugar também que oportuniza, ela traz essas oportunidades para a vida dos desvalidos, para a vida dos segregados, para a vida daqueles que não têm a sua saúde por completo. Ela tem sempre esse olhar em que nós podemos ser útil na nossa geração para pessoas com essas demandas, né? Nesse momento, eu até parabenizo, por exemplo, a iniciativa de... Nós temos na Igreja Presbiteriana da Boa Vista um grupo voltado exatamente para isso, para criar oportunidades. Visitem esse grupo, né? É um grupo voltado para oportunidades de trabalho. Eu acredito que muitas pessoas já ingressaram, ou, no mínimo, já tiveram uma oportunidade, né, de ver uma vaga de trabalho através dessa iniciativa da nossa igreja.
o evangelho para as nossas vidas, nesse sentido, é que nós possamos ajudar um ao outro nesses tempos difíceis, né? Tempos de perdas de trabalho, de diminuição de salário. Vamos lembrar, por exemplo, na nossa igreja mesmo, na nossa comunidade, nós temos alguns empreendedores e devemos incentivá-los, né? Ajudá-los, comprar um do outro, né? Criar esse ambiente onde o irmão, a irmã, ele se sinta amparado e diz, eu posso contar também com a igreja, nesse sentido, a igreja criando oportunidades para os de dentro e também para os de fora. Eu já falei isso, mas gostaria só de dizer do sonho que tenho de um dia, por exemplo, transformar a nossa igreja numa escola. Nós temos um espaço físico bom, geograficamente bem localizado, e nós podemos sim transformar esse lugar, quem sabe, numa escola, num local onde tenha cultos, aliás, cursos profissionalizantes, né? Ou que nós nos engajemos em algum tipo de atividade social, algum trabalho social que ajude um pouco mais os de dentro e os da comunidade. Então, o Senhor também restaurou a vida daquele homem para uma nova situação, um novo momento, se inaugurou a partir da cura. Não foi apenas a cura física, foi uma restauração para as oportunidades que iriam surgir. Vocês imaginam a mão daquele homem voltando ao seu estado normal e ele voltando para casa e dizendo, poxa, agora eu tenho melhores condições de ajudar a minha própria família, de me ajudar, de ser mais útil, de ter um salário melhor, né, que traga condições para a minha família. E o Senhor também restaurou na vida daquele homem, certamente, amados, quando se vive por muito tempo sob o peso de uma enfermidade, certamente a pessoa fica menos confiante, né? As expectativas são menores, né? A pessoa olha para dentro de si numa situação de negatividade. Então, o Senhor restaurou na vida daquele homem também o poder de pensar melhor, de pensar de forma mais positiva. Restaurou nele a sua própria competência, né? Levantou para a vida. É assim que o Espírito de Deus também age nas nossas vidas, ele nos levanta. Quando o Espírito de Deus fala conosco, não importando a situação, o momento em que nós estamos vivendo, nós ficamos de pé, né? Nós passamos a ter novamente dignidade, é restaurada nas nossas vidas essa condição de dignidade. Então vamos pensar também, amados, nesses tempos de caos, nessa grande dádiva que nós temos em nossas vidas, o Espírito de Deus em nós, habitando em nós e restaurando vidas através de nós, que nos percebamos como templo do Espírito Santo. Espírito Santo. E é interessante, amados, que depois de todos essas boas notícias, né, que deveriam trazer alegria, festejo, celebração, não, criou, a partir dessa identidade de Jesus, se criou no ambiente religioso um espírito hostil. A partir daquele momento, o povo alguns desejaram matar Jesus. Matar Jesus. Então, essa presença da igreja, né, essa presença amorosa, compassiva, essa presença restauradora, muitas vezes, e nem sempre vai ser compreendida. No versículo 15, por exemplo, a gente percebe, mas Jesus, aliás, versículo 14 diz, retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra Jesus sobre como lhe tirariam a vida. E Jesus percebeu esse ambiente de animosidade, de incompreensão, de ódio, de maldade. O que é que ele fez? Ele foi para o embate, ele foi medir forças. Não, amados, a palavra do Senhor diz que ele afastou-se
dali, com uma determinada multidão o seguindo, mas ele se afastou daquele embate desnecessário. Às vezes nós entramos em confrontos não necessários. Às vezes nós não queremos evitar a situação de violência, né? Principalmente quando nós estamos com a razão, quando nós estamos com o direito na mão. Não, vamos enfrentar, afinal de contas, o que eu fiz foi bom, mas o Senhor percebeu a animosidade e ele preferiu, naquele momento, se afastar desse confronto desnecessário. Outra coisa que Jesus fez também foi evitar aquilo que aquele ato dele, público, poderia se tornar uma paixão adoecida por parte dos discípulos ou por parte de muitos que ali estavam presentes. Muitos poderiam pensar, se Jesus curou a vida deste homem, então não há mais necessidade de cruz. O sofrimento pode ser abolido mediante só um ordenamento de Deus, isso é verdade, mas nem sempre a cruz era necessária. Então, Jesus evitou aquela publicidade, aquilo que muitos líderes religiosos querem para a sua vida, né? Jesus evitou. Não, ainda existe um caminho, existe o sofrimento. O sofrimento ele é inegável. A cruz ela não vai deixar de existir. E foi isso que, por isso que Jesus evitou, nesse sentido, que se suscitasse naquele meio ali, ou quem sabe até por parte do próprio curado, a não necessidade mais de se ter cruz. Poderiam dizer, nós temos um rei, agora então nós não precisamos mais de serviço sacrificial, né? E no versículo 18 e 19, para encerrarmos essa meditação, a palavra de Deus diz o seguinte, antes, versículo 18 diz, eis que o meu espírito, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça ou o juízo aos gentios. Não contenderá. Ou seja, Jesus, ele ganha os embates sem a necessidade de esbravejar, principalmente com o ódio, né? O ódio não tem poder de construir absolutamente nada. Então, Jesus prefere, naquele momento, não esbravejar, não entrar em fúria, não ganhar no grito, né? Às vezes a gente diz assim, ganhou no grito. Quantas vezes nós pensamos assim, ganhou no grito? Não, a serenidade que ele era peculiar foi, e os seus argumentos de amor foram substituídos por uma vociferação assim mais odiosa. Ele não precisa contender, né? Nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. É só no sentido mais metafórico. Jesus não precisa de público, ele não precisa vociferar. Há na vida de Jesus, e o que deve ser imitado por sua igreja, outros meios para se ganhar, né? Para se mostrar a verdadeira identidade da igreja. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Não quebra quem já está quebrado por si só, ou quem está por um fiasco, a cana quebrada. Ninguém teria maiores dificuldades em quebrar uma cana que já está quebrada. Ninguém tem dificuldade em apagar uma torcida que fumega apenas, que teria pouca resistência. Mas o Senhor Jesus diz o seguinte, eu não vou fazer isso. Não vou quebrar a cana quebrada, não vou apagar a torcida que fumega, até que faça vencedor a justiça ou o juízo de Deus. Em meu nome esperarão os gentios. É interessante que Jesus sai de um cenário judaico, sai de uma situação geográfica e expande a sua mensagem dizendo, em meu nome esperarão os gentios. A grande lição desse texto é que o evangelho ele vai, através dessa voz suave e poderosa, ela vai entrar
vai extrapolar os limites geográficos. O amor, amados, é sempre assim. Jesus é amor, Deus é amor. O amor sempre extrapola as fronteiras, as fronteiras. Foi isso que Jesus fez, essa é a promessa de Deus. Quando nós falarmos das grandes verdades de Deus imprimidas já no nosso coração, quando nós permitirmos sermos guiados pelo Espírito de Deus, a sua palavra vai para além das fronteiras, até os pagãos, né? Até os gentios, até aqueles que têm uma percepção errada da igreja, do evangelho, eles se renderão à voz do Senhor. Que assim seja nas nossas vidas, que o Espírito do Senhor possa nos conduzir sempre em triunfo. Deus abençoe os amados irmãos e irmãs. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e bendito do Deus, o nosso amado Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.